Luciano da Rocha Silva. Eu me chamo Gisele Vargas da Silva. Lucas Rafael. Uma coisa que eu posso comentar, assim, que a gente está comemorando os 55 anos da igreja, né, dizendo que eu fiz parte dessa história. E eu estava pensando, para mim, não apenas eu fiz parte dessa história, como também a CERN é praticamente a minha história, né? Todo esse período da minha vida, meus 35 anos que eu tenho, todos eles praticamente foram vivenciados aqui na CERN, né? Me criei aqui. Que eu faço a CERN é a minha história, né? Porque a minha mãe e meu pai, né, como o Alberto, o Edith, muitos conhecem, eles vieram para cá, né? E eu, quando eu nasci, praticamente já nasci, fui apresentado aqui na congregação. Aí me recordo minhas primeiras memórias de infância, coisas assim que eu me lembro quando eu era 2, 3, 4 anos de idade, são memórias dentro da igreja, ou voltando do culto, né? Eu lembro, por exemplo, cultos de vigília que a mãe botava um colchonetezinho embaixo dos bancos para mim poder dormir. Eu lembro que eu vinha nos ensaios, que a mãe vinha para ensaio do coral misto, ensaio de sugestão, e eu vinha junto com ela para não ficar sozinho em casa, que era pequeno. Lembro que até uma vez no ensaio me pendurei num banco, o banco caiu em cima da minha cabeça. e por isso que eu digo que a minha história é a CERN. Tudo da minha infância. Eu lembro da escola dominical, né? Eu lembro do Jardim da Infância, na época era outro nome, mas eu lembro que no Jardim da Infância, né, a irmã Eva, professora da escola dominical, me dava lição, outras professoras também, e eu tenho memórias disso. Eu nem sabia ler, não sabia escrever, mas eu ainda lembro, né, aquelas professoras que me davam a escola. Algumas talvez não estejam mais aqui na sede, mas eu me recordo. Eu acho que era o infantil jardim, né? Era jardim, aí depois as crianças, aí depois os adultos, não tinha juniores, né? Não tinha juniores, e os jovens eram jovens e adultos. Isso. Então daí tu pulava dos juniores e daí direto para jovens e adultos. Era a mesma lição para os jovens e para os adultos. E daí aconteceu muito, assim, que o pessoal saía com o pensamento e lá, na verdade, a escola dos adultos era a praça mais para os adultos, né? Um assunto mais difícil de se entender. Então os jovens saíam dali daquela classe que era mais mastigada, quando chegava lá, uma coisa mais madura, e né? acabava acontecendo com os jovens e começava a não ler porque não entendia, né? Não estava relacionado muito com aquele estilo de lição. Daí que começou a criar, que depois fazer O irmão Gilson, né? Fazemos só com os jovens. Gilson Oliveira, ele trouxe essa divisão, ele começou a categorizar, foi muito bom, porque é uma fase complicada, a adolescência. A adolescência, ela tem que ter uma abordagem diferenciada, né? Então foi ali que nós encontramos essa abordagem, a vida do irmão Gilson e tal, e foi uma época de muito aprendizado. A gente fez muita peça. Tu olha a gente fazendo peça agora assim e pensa, como é que eles atuam tão bem, né? Nós temos anos de carreira, né? Escola de atores Silvestre desse tamanho. A gente fazia tanta peça. Cara, a Maria na época era envolvida com o Nascimento de Cristo, né? Com os anjos, era mais Natal. Geralmente eu caía para pastor, daí eu buscava, né? Eu buscava sempre papel e falava menos. Geralmente os pastores que só caminhavam lá pro outro. Eu queria fazer papel de árvore, mas não tinha. Mas não, a gente se divertiu muito, cara. É verdade. E é uma coisa assim que eu agradeço a mãe, né? Sempre ter buscado e deixar mais na igreja. Porque tanta coisa que a gente passou aqui na igreja, as memórias, as lembranças, são momentos bons, né? A escola dominical. Quando eu via,
a mãe disse que eu vinha na escola porque eu gostava muito de aprender escola militar. Né? Que eu vinha cedo porque eu não sabia o horário, cara, a escola militar. Eu vinha para dos adultos e já ficava para das crianças. Naquela época eu chegava aqui e estava fechada a igreja, né? Era um altíssimo rapidinho, né? Daí eu chegava sempre do José Igreja. Lembro, bom José Igreja. Chegava lá e falava pra mãe, esse teu filho tá sempre aqui na igreja. Ele não sabe o horário, não sabe o horário mesmo. Uma coisa muito importante também que não podemos deixar de citar é que nós tivemos ao longo desses 30 e tantos anos a presença de algumas pessoas que foram muito especiais para a nossa formação. Para mim, duas pessoas que foram assim, excepcionais, e até hoje eu tenho, por exemplo, a irmã Helena e a irmã Nelly. Duas servas de Deus que sempre nos ensinando todos os domingos de manhã, sempre nos mostrando a palavra de Deus com aquele jeito carinhoso delas duas, uma coisa assim excepcional, fora de série, e devemos muito a elas, né? Porque eu lembro que elas que faziam todos esses preparados de peça de Natal, de Páscoa, roupa, saíam atrás de cantina para ganhar fundo e tal. Cara, olha, era uma coisa assim fenomenal, uma coisa muito linda. Mas feito com temor, amor. Nossa, muito lindo, muito legal. Essas duas servas, assim, nossa, são as nossas profs do coração. O pessoal que não sabe, na nossa época, né, a igreja ela tinha um culto alto, né? Isso era. Então o que acontecia? Tu subia no lado, na escada, e depois subia mais um degrau, que era lá em cima. Então a nossa escola dominical tu descia e era embaixo do culto, assim, corredor reto, assim, pequeno. Era lá que a gente fazia a escola dominical. Depois é que a gente cresceu um pouco mais, a gente foi pro salão onde era feito o churrasco. Era, tipo a cozinha, né? Isso. É lá que a irmã Helena dava aula e lá de baixo onde a irmã Helena dava aula pra nós. Era um lugarzinho pequeno assim, né? Mas sempre cheio. Sempre cheio. Então assim, o pessoal, o pessoal olha pra nós, não dá muito a entender mais. A gente já viu muito tempo. Muita coisa aqui. Desde a época da igrejinha de madeira, muita coisa aconteceu. Muita. E cresci um pouquinho, participei de coral infantil, Soldadinhos de Cristo, né? Eu lembro cantando Soldadinhos de Cristo com a irmã Rosane, foi regente, eu lembro da irmã Vera, né, que foram regentes, e a gente cantou ali com tantas outras crianças que passaram, né? O próprio Gessé, Lucas, Jonatas, eu lembro a Kátia, Caroline, o Jefferson, eu lembro de tanta gente que cantou no coral infantil ali do Soldadinho de Cristo. Cantávamos, né? Sou um soldadinho, sou militar, de fardo e bonezinho, já sei marchar. Soldado não descansa, dorme no chão. Na hora da partida ele faz blim-bom, porão-pom-pom. Mas não usamos espingarda, nem espada, nem canhão. Nossa força é a verdade, nosso lema é a salvação. E aí nós cantávamos no coral infantil, e aí eu lembro que depois do ensaio do coral, a gente corria no pátio da igreja, na época da igreja de madeira ali, a gente corria, brincava, se divertia. Meus amigos eram todos da igreja, praticamente, né? A gente ia para a escola já, mas nossas amizades eram da igreja, meus amigos, né? A gente se criou na igreja. Depois, a gente vai crescendo um pouquinho, eu lembro que fui para a classe Estudando a Bíblia, né, a antiga classe Estudando a Bíblia, que hoje acho que é juniores, que é com a irmã Nelly, a irmã Helena, eram minhas professoras, né, e ali a gente aprendeu muito da palavra de Deus, a gente, com todos esses que a gente citou, a Maria também participou juntamente, teve vários que passaram por ali, às vezes a gente vai lembrando das coisas, vai lembrando dos rostos, lembrando das pessoas, lembrando pessoas que foram importantes, né, na nossa história, importantes na história da série, de certa forma também, né, e ali eu lembro que a escola era dentro da cozinha, né, que havia um salão, havia uma cozinha que era onde
onde faziam as confraternizações, as festas, era uma pecinha pequena, né? Mas era ali onde a gente tinha a classe estudando a Bíblia. Uma coisa que eu sempre falo, que filho de crente não é crentinho, né? E eu lembro que por mais que cresci na igreja, por mais que vivenciei tudo isso, né? Tive todas essas experiências na escola dominical, corais infantis e tudo, eu me lembro que eu sempre digo que o dia que eu aceitei a Cristo, mesmo tendo nascido na igreja, eu acho que eu tinha uns 8 anos, por aí, 8, 9 anos, não lembro exatamente a data, 7, 8, 9. Mas eu lembro exatamente o dia que o irmão Vilmar Dornelles estava pregando, né, e ele pregava sobre a salvação. E eu, na minha infância ali, talvez sem compreender muito do que ele falava, mas uma coisa eu compreendi, que eu precisava de salvação. Precisava aceitar Jesus, precisava me arrepender dos meus pecados, mesmo a criança, eu já comecei a entender que às vezes eu fazia coisas erradas, né? E aí que eu precisava me arrepender e precisava de salvação. E eu lembro que eu fui pra frente aos prantos, chorando, e ali aceitei Jesus. Eu me batizei, eu tinha 2 anos, foi 97 no batizei nas águas. Então você já faz 25 anos que você batizou. Fora o tempo que eu já estava ali. Daí você fechar quase uns 30 anos. Se eu não me engano, eu me batizei em 2002, eu acho. Se não me engano, eu acho que é 2002. Só que mesmo antes de a gente se batizar, a gente já envolveu, né? Tá envolvido em tudo. Um trabalho do Zé Guia. Nossa, pastor Zé Guia. O irmão Zé Guia. Ele cansou de dar, torcer nossas orelhas. Nossa, que a gente dava pra ele torcia nossas orelhas e fazia nós sentar lá no. Tinha um banquinho, né? Tinha os bancos da igreja, e daí tinha um banquinho assim que ficava do lado dos púlpitos, e bem pertinho da escadinha, né? Ele puxava nossas orelhas e nós sentava lá bem pertinho das A gente ficava lá com os pezinhos balançando, né? Tudo pipoco, né? Tudo pequenininho. Aí, lá com uns 13 anos mais ou menos, eu lembro que daí estava próximo um batismo, meu pai me perguntou assim, por que tu não quer se batizar nesse próximo batismo? E aí eu me recordo que ele falou assim, eu falei que desejava, queria me batizar, e daí ele falou, tem que fazer o discipulado. E eu lembro que a gente fez o discipulado, daí eu lembro que até convidei, né, se não queria se batizar também, o meu amigo Jefferson, ele na verdade eu acho que ele tomou a decisão antes de mim, né? Que eu ainda pensei um pouco, né, se realmente eu ia batizar naquele momento, mas daí a gente acabou se batizando e se batizou junto. Eu lembro que se batizou junto eu, o Gessé e o Jefferson. A gente desceu água lá no batismo, lá na piscina do batismo, a gente desceu junto no mesmo instante. A gente fez questão dos os 3 descer junto e eu lembro que foi os 3 últimos. A gente ficou ficando no final da fila, lá foi os 3 últimos a ser batizados. E aí, logo após o batismo, a gente tinha muita vontade de fazer a obra de Deus. E era uma coisa que eu sempre tinha desejo, assim, de fazer alguma coisa, de estar participando da obra do Senhor. A gente cresceu dentro da igreja, coral, tudo, a gente queria. E eu lembro que eu entrei em tudo que era coral, que era possível, depois que me batizei. Cantei coral misto, cantei no coral da juventude, cantei... Na época nem havia o coral da juventude, até corrigindo. Tem todos os corais que haviam na época, só não contei no círculo de oração porque era só das irmãs. Mas se deixassem, eu acho que cantava. Aí, essa situação que não havia o coral da juventude, que foi uma situação que, logo que nós nos batizamos, eu, Jefferson, Gessé, e havia o Lucas, que já era batizado, eu me recordo, eram os únicos 4 jovens da igreja, que havia tido um problema, né, uma situação, né, que muitos dos jovens que haviam anteriormente, jovens, adolescentes, a igreja era pequena, mas e aqueles que havia havido alguma situação lá que acabaram indo para outras congregações, alguns haviam parado e não tinham jovens, não haviam realmente adolescentes naquele período, assim, havia
nenhum firme, vamos dizer assim. Batizado, essas coisas não havia. E aí ficou só nós 4. E aí eu lembro que o líder de jovens na época nos procurou, né, o Gilson, conversou com a gente para que a gente se pegasse junto com ele para a gente poder fazer a obra de Deus ali, abrir culto, cantar em harpa. Aí os guri, cada um começou a aprender um instrumento. O Lucas tocava baixo, o Jefferson tocava guitarra, o Gessé, eu lembro que ele quis aprender bateria, aí depois acho que foi pro violão. Eu lembro que cada um tocava um instrumento. O Gessé hoje já toca tudo, mas eu lembro que cada um tentava fazer o que podia. Eu normalmente nunca fui muito bom com os instrumentos, tentei aprender ali um pouquinho, mas tocava, sempre tive um pouco de receio de tocar na igreja, porque eu sabia que eu não tocava suficientemente assim para tocar na igreja. Mas aí eu tentava ajudar cantando, né? Mas atrapalhava os guris, né? Mas aí eu cantava, os guris tocavam muitas vezes, ou às vezes eles mesmos depois começaram a cantar. E eu lembro que quando a gente desceu as águas, né, o Gessé e o Jefferson, né, a gente desceu junto. Aí, que nem eu falei, estávamos nós 3, a gente foi deixando para tentar descer juntos. E quando a gente desceu as águas, no momento estava cantando recebi um novo, recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E eu marquei esse até o hino, porque é o que aconteceu em nossas vidas, né? A gente recebeu um novo coração do Pai, né? E fez parte de uma família, né? Por isso que eu digo, todos esses que passaram, para mim, fazem parte da família. Até aqueles que, infelizmente, saíram, se afastaram, nos deixaram, foram para outras igrejas, foram para outros lugares, né? A gente sente falta. A gente sente falta. Eu lembro que uma vez o Gilson falou para nós que se a gente queria que a juventude crescesse, né, era jovem que ganhava jovem, né? A gente precisava, nós, saber recepcionar, saber conversar, saber enturmar, né, os outros jovens que viriam, né? E foi assim que no início daquela situação, assim, que estavam só nós 4 ali, começou a voltar. Alguns que estavam meio parados, desanimados, outros que nem eram dos caminhos do Senhor, começaram a se converter. Muitos estão, né, hoje na igreja, ainda vieram naquele período, foi vindo um após o outro. A gente não diz que não tenha sido por nós, de maneira alguma, mas a gente passou por essa situação onde éramos 4, eu lembro que às vezes a gente vinha para o culto, éramos nós 4, porteiro, a diaconisa e ali às vezes o líder de jovens, os nossos pais, o máximo, né? Então eram cultos com bem pouquinha gente, né? E graças a Deus foi crescendo, a gente foi se alegrando, ver o crescimento da juventude naquela época, né? E continuou e cresceu, e Deus tem abençoado até hoje uma grande juventude. Não, assim, um bom tempo que a gente começou jovem na SEG, né? Na igrejinha de madeira, né? A gente começou a se envolver realmente mesmo na música, como soldadinho de Cristo. Depois teve um período que a gente precisou de músicos e acabou nós assumir essa função, né? Eu comecei com um contrabaixo, né? O GC acabou indo pro violão na época, né? Não era essa variedade que veio, né? Como é hoje, né? Começou pro violãozinho, depois entrou o Christian na bateria, aí nós tínhamos um músico, daí a gente pegou o Daniel no teclado, Daniel no teclado, ajudava um monte. Para cantar, nós ali era o Luciano, né? Ele fingia, né? Mas cantava. Isso já se vai que não vai cantar. Não, mas aí a gente começou a se envolver, né?
E naquela época lá, quem nos dava força ali era o Paulo Joaquim, a Gaita dele, a paciência que tinha, o Luciano. O Luciano era forte sério, ele tinha uma paciência para olhar para nós e dizer, faz assim, faz aquilo, mostrar o ritmo para nós. Então, e a gente só tem a agradecer esse Foram os baita professores, né? Baita professores. Depois você viu o período que a gente montou uma banda, né? Com o Daniel e. Como é que é o nome? Tempo de Adoração. Tempo de Adoração. Você procurar no YouTube aí, você não vai achar. Até porque não tinha YouTube naquela época. Não tinha filmagem, a gente tem uma foto por aí, né? Mas não tinha. Então, pelas nossas palavras, era um grupo de muito sucesso. Só que vendo que na época não tinha, pra mim não tinha celular, ninguém podia visitar assim. Não tínhamos essa tecnologia em mãos. Senão seria assim, os top das palavras. É verdade. Não, mas foi tudo uma grande experiência para nós. Grande experiência. Tudo isso é muito legal porque ao longo desses 30 e tantos anos que nós já congregamos aqui na CERN, muitas pessoas passaram, muitas pessoas ficaram, só que todas as pessoas, mesmo as que saíram, deixaram alguma coisa. Isso é legado, isso é uma coisa que acaba fazendo parte de todos nós, e a gente tenta imprimir isso para as novas gerações, né? Hoje nós temos o trabalho com o Coral Primeiro Amor, que basicamente são músicos da linha infantil e adolescentes, e realmente são músicos em formação que estão, olha, ajudando muito na casa do Senhor, na obra do Senhor, e é um motivo de muita alegria fazer parte desse legado, trabalhar junto com as crianças, com os adolescentes, é uma coisa muito gratificante. Esse trabalho, não tenho, que eu já saí daqui, né? Mas esse trabalho que ele tem feito com o Primeiro Amor é algo que deveria ser espelhado em todos os distritos, porque ele está pegando um coral de criancinhas e dando a oportunidade àquelas crianças serem os instrumentistas daquele coral. E tem se formado vários instrumentistas ali, né? Agora nós temos o exemplo ali do próprio filho do pastor, né? Que está tocando bateria. Né? Também o filho do pastor Zenóbio, o O Daniel. pastor Zenóbio está ali tocando, entendeu? Fora os outros gurias, o Matheus, A Amanda, o Samuel, o Thiago tem um apoio muito grande no baixo. No Primeiro Amor. E isso daí não vai ser só simplesmente por Primeiro Amor. Isso daí está levando para a vida toda deles como instrumentista. Para contribuir para todos os departamentos da igreja. E algo que deveria ser tanta coisa às vezes que é copiado que não edifica, né? Mas isso daí deveria ser muito copiado em todos os distritos, né? Pegar esse grupo de jovens, coralzinho de crianças ali, principalmente, e usar as crianças mesmo como instrumentista, né? Tá, é difícil ter um instrumento, tem que comprar, tudo, né? Mas a igreja pegando junto, tudo dá para fazer. É algo lindo que eles têm feito e eu acredito que um exemplo que eu tenho passado. Também, paciência, né? A paciência que esse homem tem aqui é fora de série, né? Eu me lembro uns anos atrás, poucos anos atrás, quando o pai faleceu, eles tinham deixado o pai e a mãe programado o evento dos porteiros de O coral de porteiros de E daí o que aconteceu? Nós íamos lá para o IBEC, a gente não tinha um envolvimento assim com os músicos que estavam na época. Né? Daí a mãe, vamos falar com o GC, ver o que ele acha, e a mãe falou com o GC. O GC, não, deixa pra mim que eu resolvo isso daí. E não deu, acho que 2 semanas ali, já estava com cada músico pronto para ensaiar, só perguntou pra mãe qual era os hinos, lá eu ajeitou os hinos, já estava nos ensaios, estava lá ele com os músicos, e foi num dia lá no evento lá, uma bênção de Deus. E a simplicidade e o amor que ele tem pela obra faz sempre. Eu lembro que a gente vinha para culto de oração, aí vinha nós 4 muitas vezes, e era o que a gente mais orava. Que aumentasse a juventude, que voltassem, né, jovens que haviam saído, a gente jovem, adolescente, mas a gente orava, buscava. A gente ia em tudo que era vigília. Eu lembro a gente indo em vigílias, né? Às vezes que tinha aqui no distrito, próximo, a gente ia para as vigílias
saía das vigílias para vir já direto para a escola dominical. Tinha classe de jovens já naquela época. Aí a gente vinha para as escolas dominical e às vezes vinha virado, né, da vigília a noite toda. E aí eu lembro uma vez que, eu até conto essa história, que uma vez na oração ali, era 1 hora de oração, eu dormi no banco. Irmão, acordei, já os irmãos estavam lendo a palavra, o irmão Joaquim me cutucando. Eu não sei, acabou a oração. Eu lembrei de uma coisa legal de contar. Como começou a nova geração. O que eu lembrei, né, foi como iniciou a nova geração também, que a gente recente tinha se batizado, aí já haviam voltado alguns jovens, né? Eu lembro que já havia voltado, de forma de dizer assim, que estavam começando a se firmar novamente, porque já havia uma juventude, né, adolescentes. Aí começou a vir, eu lembro, acho que a Kátia estava no início, eu lembro, eu acho que o Jonatas, o Christian, daí já estavam juntamente conosco, e mais alguns, que talvez agora não vou lembrar o nome de todos, mas eu lembro que a gente não tinha um coral de jovens, não tinha um coral de adolescentes, não tinha nada. A gente estava, né, tudo fazendo, participando dos cultos, tudo, louvando, mas não tinha um coral, né, de jovens. E aí eu me lembro que a gente, cantando lá em casa, eu acho que foi, a gente conversou com a minha mãe a respeito que poderia ter um coral de jovens, alguma coisa assim. E eu lembro que a minha mãe aí pegou e foi conversar com, na época, o encarregado era o Paulo Marques. Aí foi conversar com o Paulo Marques sobre iniciar um coral para esses jovens, adolescentes ali que haviam, que eram muito jovens, daqui a pouco para cantar lá, às vezes nos corais que haviam ali, tipo misto e outros, e também já não se sentiam mais tão à vontade para cantar no coral infantil. Aí iniciou-se na época, era um coral praticamente de adolescentes, que era uma nova geração. A nova geração deu início ali com a irmã Paulo Marques colocou, eu lembro que foi a Débora e a esposa dele, eu não fugiu o nome da esposa do irmão Paulo Marques, mas aí iniciou com elas o nova geração. Aí depois, na sequência do trabalho, veio a mãe foi regente, a irmã Rosa, tantos outros, a irmã Vera, tantos outros passaram, né, pela nova geração, e hoje continua. A nova geração já está com mais de 15 anos, né? 20. Fez 21 esse ano. Meu Deus, é verdade. Eu tô ficando nervoso. A nova geração já faz mais de 21 anos. E eu lembro que quando começou, a gente cantou, participou, depois eu saí, né, eu comecei a me sentir já meio velho na nova geração. Né? Eu acabei, uma coisa que eu digo da questão da minha história aqui, sendo sério, que eu já com uma certa idade, né, aí já comecei a namorar, né, minha esposa veio aqui para Sérgio, em Silvana, né, ela congregava lá na estância, mas daí ela viu este lindo homem e veio para cá para Sérgio, acabei, mesmo eu ir para lá, eu trouxe ela para cá, vamos dizer assim. Mas ela veio por causa dos familiares dela que congregavam aqui, e a gente acabou se casando, tudo, nossos filhos estão aí hoje, né? Meu filho mais velho, né, já tem 16 anos, agora ele sim é a nova geração, ele se batizou, ele e o Isaac se batizaram, eles são agora a nova geração, eles são agora dando sequência, né, a tantas gerações que já passaram, né? Assim como eu fui parte dessa geração que passou de jovens, né? Agora, claro, meus trabalhos, minhas responsabilidades são outras, minhas atividades são outras. Ainda tem um pouquinho daquele jovem ainda dentro de mim, mas agora muitas das responsabilidades que a gente tinha naquela época, a gente
vivia naquela época, a gente não tem mais o mesmo pique, sabe? Daí nossos filhos fazem, né? E a gente se alegra em ver isso, né? Que a obra do Senhor não para, né? De geração em geração vai sempre chegando gente nova, sempre vem chegando nossos filhos, nossos familiares, nossos amigos, filhos dos nossos amigos, né? E Deus vai abençoando, a obra vai crescendo, sempre almas novas vão chegando, né? Almas vão voltando, assim acredito também, e a obra sempre vai crescendo, Deus vai abençoando. E nesses 55 anos Deus tem sempre abençoado a obra dele, tem sempre aqui a Cerne. Não vou dizer que não houve lutas, não houve dificuldades, houve, né? Por causa das nossas falhas. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós erramos. Eu errei, né? Muitas vezes eu falhei, né? E outros falharam muitas vezes comigo também, né? Mas a gente perdoa. Eu sei que as minhas falhas, outros já me perdoaram, Deus já me perdoou, né? E isso é o que importa, né? Que a gente entenda, compreenda que a igreja é feita por pessoas falhas, pessoas humanas que têm seus erros, né? A Cerne é cheia dessas pessoas, a Cerne é cheia de pessoas defeituosas, mas aqui tem aquele que não tem defeito, aquele que é perfeito, aquele que nos transforma, aquele que nos molda para que cada dia nós sejamos melhores, que nós mudamos, que nós possamos melhorar, que se responsabiliza por nós, que nos faz que venhamos a nos desenvolver e ver cada dia mais a obra de Deus crescer, cada dia mais nós sermos abençoados, nós possamos ver, que nem nos alegrar vendo os nossos filhos na obra do Senhor, nos alegrar vendo as bênçãos que Ele faz. Eu me lembro agora, eu nesses 55 anos aí, eu falei, eu tenho 35 que eu posso dizer que eu presenciei. Eu já vi tanto milagre, já vi tantas situações assim que não são naturais, que a física não explica, que a biologia não explica, que a medicina não explica, que leis humanas nenhuma explica, né? Mas a minha Bíblia explica e a minha fé explica, e eu entendo que Deus tem feito grandes coisas sobrenaturais, muitas vezes em vidas que foram transformadas, vidas que foram mudadas, milagres que Deus opera, e que a gente possa se lembrar muitas vezes que Deus faz, continua fazendo, Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre vai ser, né? A Cerne Deus sempre operou e sempre vai operar, porque é uma igreja que, graças a Deus, eu vejo que por mais que nós temos nossas limitações, né, nós temos buscado tentar nos direcionar pela palavra de Deus, e isso é o essencial, isso é o mais importante. E falando da palavra de Deus, para mim encerrar, eu falei que a Cerne é a minha história, porque eu digo que eu, graças a Deus, pela direção, pela bondade de Deus, pela graça de Deus, né, Ele me oportunizou de estar na casa dele desde jovem, desde a mocidade, né, e eu pude vivenciar Eclesiastes capítulo 12, né, no versículo que fala: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham dizer, não tenho neles contentamento. E eu pude me lembrar do meu Criador nos dias da minha mocidade, pude ver grandes dias de contentamento, tenho sempre visto grandes coisas, Deus tem operado, Deus tem feito na minha vida e na vida de meus amigos, meus irmãos, meus familiares e meus irmãos em Cristo, né? E minha família em Cristo. E isso nos alegra, isso nos motiva, isso nos deixa felizes, contentes. E a
Acho que não, se dá para deixar alguma coisa que, para quem daqui a pouco for assistir esse vídeo, né, que se algum jovem, algum adolescente, alguém que assiste esse vídeo, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, que a gente não vai se arrepender nem um pouco de tudo que a gente consegue viver aqui, de tudo que a gente consegue presenciar na casa de Deus, de tudo que Deus nos abençoa, de tudo que Deus nos ajuda, nos auxilia, mesmo com as nossas limitações, as nossas dificuldades, mesmo com lutas, com aflições, né? Ele vai nos ajudar, Ele vai nos fortalecer e vai nos abençoar, porque depois pode ser muito tarde. Eu diria que viva intensamente a obra de Deus. Viva intensamente. Não se negue a fazer as coisas. Mesmo que tu se sinta envergonhado, tu vai se sentir envergonhado. Nós sentimos muitas vezes envergonhados de fazer as coisas. Seja para tocar, seja festa de Natal, cantar. Mas se entregue, porque isso daí tudo depois vai virar lembranças e bons momentos na tua vida. E experiência. A melhor escola que tem para se formar uma grande obreira, um grande obreiro, é a própria igreja. As coisas que tu faz aqui. Então, eu diria, viva intensamente a obra de Deus. Eu acredito que muito do que se deve aos homens que nós nos tornamos hoje se deve à influência de homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres que nós encontramos aqui na Vila Séria, que até hoje ensinam, que até hoje admoestam, que até hoje trazem à luz muitos ensinamentos que foram passados para os antes de nós, foram passados para a gente, está sendo passado agora, né? Então, se tem uma coisa que eu posso dividir, sempre fique perto, né, de homens e mulheres que acrescentem na casa do Senhor, né? Que tragam, que adicionem à tua vida, né? Porque nós temos muitos exemplos aqui na Vila Séria de pessoas que são grandes idealizadores de discípulos, né? Como a gente mencionou aqui, o irmão Luciano, que, nossa, nos ensinou parte do que nós sabemos hoje com respeito à música, né? E hoje nós tentamos fazer isso, né? Nós tentamos criar discípulos, né? Então, porque a obra de Deus, ela é dinâmica, ela nunca para, né? Ela sempre tem um fazendo, no momento que não tem mais aquele fazendo, esse que não está mais ali, ele deixou 1, 2, 3, 4 para tocar a obra adiante, né? E nas lutas, nas provas, a igreja segue caminhando.